Olá, amigos, irmãos da Igreja Batista Moriá, bem-vindos ao nosso culto online. Tem um cântico que diz: hoje é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, celebrarei. Que nós possamos, nesta manhã, nos alegrar em Jesus, que nós possamos celebrar, que nós possamos lembrar que Jesus é o nosso amigo, Ele caminha à nossa frente, que nós possamos nos lembrar que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Te adorarei, te louvarei e bendirei teu precioso nome. Te adorarei, te louvarei e bendirei. Te adorarei, te louvarei e bendirei teu precioso nome. Te adorarei, te louvarei e bendirei. Eu te exalto, Senhor, eu te exalto. Eu te exalto, Senhor, para sempre. Eu te exalto, Senhor, eu te exalto. Eu te exalto, Senhor, para sempre. Te adorarei, te louvarei e bendirei teu precioso nome. Te adorarei, te louvarei e bendirei. Eu te exalto, Senhor, eu te exalto. Eu te exalto, Senhor, para sempre. Eu te Eu te exalto, exaltarei para sempre. eu te Eu te exalto, exaltarei para sempre. eu te Eu te exalto, exaltarei para sempre. para sempre, Para sempre. para sempre, Para sempre. para sempre, para sempre. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, te damos graças por tudo, agradecemos por termos este momento para podermos falar com os nossos irmãos e agradecer por tudo, Senhor. Esteja no controle de tudo, abençoe a todos os pastores, todos os irmãos, em Cristo Jesus. Obrigada, Pai, por tudo, obrigado por mais um dia. Graças te damos e perdoe os nossos pecados. Amém, Pai. Amém, Jesus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o
continua sendo Deus, eu nem sabia. Ele é Deus, seguro no mar. Ele é Deus, se tudo dá certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. O personagem bíblico de hoje é o apóstolo Pedro. Quem foi? Pedro foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus. Pedro nasceu em Betsaida, uma cidade na costa do Mar da Galileia, João 1,44. Vivia em Cafarnaum, outra cidade na mesma região, Marcos 1:21, 31. Betsaida, onde nasceu, era uma aldeia de pescadores. Pedro era pescador. Lucas 5, 10, 11, Marcos 1, 16, 19 e 20. Seu irmão André, João 1,40, também pescador. E é bem provável que seu pai, Jonas, Mateus 16, 15 e 17, também fosse pescador. Pedro era empreendedor no ramo da pesca. Tinha como sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Lucas 5, 10. Pedro era casado. 1 Coríntios 9, 5 relata que sua esposa frequentemente o acompanhava em viagens ministeriais na igreja primitiva. E em Marcos 1,30, o relato de sua sogra, curada por Jesus. Pedro e seus nomes. Seu nome de nascimento era Simão, em hebraico. Nos tempos de Jesus, o hebraico já não era muito usado. Muitos nem entendiam mais o hebraico. O aramaico era a língua predominante. Jesus, ao se encontrar com Simão, o chamou de Cefas, uma palavra na língua aramaica, que significa rocha ou pedra. A mesma palavra Cefas em grego é Petrus, ou seja, Pedro, de acordo com João 1:40, 42. No Novo Testamento, encontramos o apóstolo Pedro sendo chamado, ora, pelo original na língua hebraica, Simão, ora pelo aramaico, Cefas, 1 Coríntios 1:12, 15:5 e Gálatas 2:9, ora pelo misto de grego e hebraico, Simão, Pedro, Atos 10:18 e 2 Pedro 1:1. A personalidade do apóstolo Pedro. Pedro era naturalmente impulsivo, Mateus 14:28. Terno e afetuoso, Mateus 26:75. Contraditório, às vezes presunçoso, Mateus 16:22, e outras vezes tímido e covarde, Mateus 14:33. O que fez? O apóstolo Pedro teve uma participação muito ativa e significante durante o ministério de Jesus. São muitas as situações em que se destacou pelas próprias características da sua personalidade. Após a morte de Jesus, também se destacou na liderança da igreja primitiva. Considerando o que escreveu em suas 2 cartas, pode-se entender que ele permaneceu ativo na pregação da palavra de Deus e no pastoreio do rebanho do Senhor até a hora da sua morte. 1 Pedro 5, versos 1 e 2. São muitos os episódios que foram protagonizados pelo apóstolo Pedro. A negação. Hoje vamos destacar o episódio da negação descrito nos evangelhos. João 18, 25, 27, Mateus 26, 69 e 75,
Marcos 14, 66, 72 e Lucas 22, 54, 62. A negação foi o assunto de nosso estudo na Escola Bíblica Dominical em 20 de outubro de 2019. Hoje nós vamos recordar essa lição ministrada pelo pastor Elias Coutinho. A história da negação de Pedro é muito conhecida. Aconteceu quando Jesus foi levado para ser interrogado por Anás e Caifás. E durante esse interrogatório, Pedro, que ficou do lado de fora, longe de Jesus e dos outros discípulos, ao ser reconhecido como um dos seguidores de Jesus, por 3 vezes ele nega essa verdade, como o próprio Jesus havia predito que ele faria, antes que o galo cantasse na madrugada. Pedro não planejou a negação, como Judas havia planejado a traição por dinheiro. Ele foi pego de surpresa e num momento inesperado. A negação se deu pela ocultação de uma verdade, a verdade da sua relação com Jesus. Quando nós ocultamos a nossa relação com Jesus, nós estamos negando a Ele. Lições. Quais lições podemos tirar desse episódio para a nossa vida? A primeira, reconhecer que há a possibilidade de fazermos a mesma coisa. A Bíblia nos alerta que basta estar em pé para cair. Diz em 1 Coríntios 10, 12. Qualquer um que está em pé, cuide para não cair. Jesus avisou a Pedro da possibilidade da traição, mas ele não deu importância. Devemos ficar atentos, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. A segunda lição é que nós devemos evitar ambientes que facilitem a negação. Pedro se expôs ao se afastar do local onde Jesus e os outros discípulos estavam, para se colocar no pátio e se aquecer junto com os empregados da casa dos sacerdotes Anás e Caifás. Muitos cristãos estão negando a Jesus por causa dos ambientes que estão se colocando. Devemos evitar ambientes hostis às nossas crenças e valores. Não devemos nos expor desnecessariamente. Em terceiro lugar, devemos evitar a autossuficiência. O cristão deve ser humilde e dizer: eu não sou forte o bastante para me arriscar em tal situação. Qualquer um de nós pode fracassar e sabemos quais são as situações nas quais estamos mais frágeis. Pedro se achava um supercrente, mas ele era fraco. Admitir as nossas fraquezas nos torna mais fortes. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9. Em quarto lugar, Deus sempre nos oferece a possibilidade de restauração. Jesus sabia que Pedro o negaria, mas esperava que ele não se perdesse ou que perdesse a fé. Além do mais, tinha planos para ele dentro da sua obra. Quando Jesus avisou Pedro da negação, também demonstrou amor, dizendo: mas eu intercedi por ti, para que a tua fé não enfraqueça. Assim, quando te voltares para mim, fortalece teus irmãos. Lucas 22, 32. A traição de Judas teve efeitos que não foram anulados. Os efeitos da negação de Pedro se esvaneceram quando ele assumiu a sua fé e o compromisso de cuidar dos outros. Conclusão. Nossa postura deve ser de alerta. Devemos estar conscientes que podemos deixar de falar a verdade sobre a nossa relação com Jesus. Devemos evitar o aconchego de ambientes com inimigos de Deus e da nossa fé. Perder a fé é pior que a negação.
e devemos cuidar e fortalecer outros crentes em sua fé. Desafio, tarefa para realizarmos durante a semana ou semanas subsequentes. Primeiro, identificar situações onde nós corremos o risco de ocultar a nossa relação com Jesus, seja por medo, vergonha, interesses pessoais, etc. Segundo, vamos reafirmar o nosso amor e confiança em nosso Mestre. E terceiro, identificar irmão ou irmãos ou pessoas que nós possamos ajudar, cuidando e fortalecendo a fé. Amém? Que Deus nos abençoe. A escola bíblica dominical é importante na vida do cristão para adquirir conhecimento e produzir crescimento. Na fase infantil, nos ajuda a conhecer os personagens da história cristã, e nas fases jovens e adultos, nos traz lições práticas tiradas dos fatos e da vida dos personagens. Nós somos gratos a Deus pelo nosso pastor, porque pelos estudos que ele nos traz, esses estudos cumprem esse objetivo. Eles nos trazem muitas lições práticas. A seguir, alguns depoimentos do pequeno grupo que trabalhamos na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Moriá. Bom dia, irmãos da Escola Bíblica Dominical. A escola bíblica, para mim, é uma benção, que me ajuda a ser melhor e conhecer mais a palavra de Deus. Um abraço. A escola dominical me ajuda no meu crescimento espiritual na palavra de Deus. A escola dominical nos ajuda a fazer escolhas. A EBD me ajuda a ter mais comunhão e a ter mais experiência com os irmãos. E além disso, eu aprendo muito mais a palavra de Deus com o nosso querido pastor. Olá, a escola bíblica dominical me ensina a crescer espiritualmente. Vida vagas, procelosa ação. Se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez.
Olá, que bom, irmãos, que estamos juntos aqui mais uma vez. Nessa hora eu estou aqui só para transmitir aos irmãos um recado. Qual é o posicionamento da Igreja Batista Moriá diante da crise provocada pelo coronavírus no nosso país e diante da paralisação das atividades da nossa igreja. Todos nós temos acompanhado de perto as autoridades do país se esforçando muito para tentar reabrir o comércio, reabrir algumas indústrias, lojas, tentativa de reabrir as coisas. E entre essas coisas que estão tentando reabrir, as igrejas também. Fala-se na abertura de templos religiosos, e essa abertura seria de uma maneira muito controlada, com várias restrições, limitação de frequência, procedimentos sanitários, bastante controle, entre outras situações, para que as igrejas pudessem reabrir. Pensando nessas coisas, o pastor Elias, a irmã Iracema, mais alguns irmãos, os membros da diretoria, nós resolvemos nos reunir virtualmente nesta semana para conversar um pouco a respeito desses assuntos. E o assunto foi esse: a possibilidade ou não da reabertura dos trabalhos no templo da Igreja Batista Moriá. Após todos comentarem, dar a sua opinião, discursarem sobre o assunto, nós chegamos à conclusão que ainda não é o momento de reabrirmos os trabalhos na igreja, visto que a pandemia ainda está em nível muito alto, com milhões de contagiados no Brasil, um número altíssimo de mortos. E considerando essas coisas, nós tivemos que levar em consideração que a nossa igreja é composta por um número elevado de pessoas com bastante idade. Pessoas que fazem parte do chamado grupo de risco, que têm alguma enfermidade, diabetes, pressão alta e outras enfermidades. Além de muitas crianças, especialmente as crianças da nossa comunidade que frequentam a nossa igreja. E dessa forma, não teríamos como controlar essa situação de quem vai na igreja e quem não vai. Ficaria uma coisa muito difícil. E se reabríssemos nesse momento, acabaríamos colocando todos em risco, com perigo de contágio elevado. E não valeria a pena esse esforço nesse momento, em reabrir a igreja nesse momento, nesta hora. Além de também, se nós nos reuníssemos, nós estaríamos privados de uma série de coisas. Entre elas, a de nos abraçarmos, nos congratularmos, tomar nosso delicioso café junto lá na cozinha, que é uma parte importantíssima do nosso culto, é um dos pontos altos da nossa igreja. E seríamos privados de uma série de coisas. Avaliando tudo isso, achamos que esse não é o melhor momento. Nós temos aprendido, irmãos, com nosso pastor Elias, que nós devemos ter bom senso com as coisas, devemos aproveitar mais a nossa fé. E entre os aproveitamentos que a nossa fé deve promover, é que nós devemos agir com bom senso sempre. Nessa hora é preciso agir com bom senso. Achamos que não é o melhor momento. Temos aprendido também outras coisas, que nós devemos nos amar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Isso passa porque querermos que todos estejam na mais absoluta segurança. Uma pessoa contagiada no nosso meio pode prover um estrago muito grande. Lá nos Evangelhos, certa vez Jesus chegou na cidade de Samaria e uma mulher chegou para Jesus e disse assim: Mestre, os nossos pais disseram que o lugar certo para adorar é aqui neste monte, o Monte Sicar, lá em Samaria. Mas tem gente, seus discípulos, tem outras pessoas que dizem que o lugar certo é Jerusalém. Um fala que é Sicar, outro fala que é Jerusalém. O que o senhor acha? E Jesus disse assim: vai chegar o tempo em que o lugar certo não vai ser nem no Monte Sicar e nem em Jerusalém. Vai chegar o tempo em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Isso quer dizer, irmãos, que nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer tempo. E esse é o tempo de nós adorarmos a Deus nas nossas casas, nos nossos lares. Nós podemos continuar adorando a Deus nas nossas casas, até nós podermos estar juntos novamente, num tempo onde haja mais segurança, em que nós podemos nos reunir. Aí sim, será melhor estar com os irmãos, com certeza. Mas nesse momento, o melhor é a segurança dos nossos irmãos e que nós possamos continuar adorando a Deus nas nossas casas nesses tempos difíceis.
o número de contagiados está altíssimo, são milhões de contagiados. O perigo aumentou, irmãos, agora não está melhor, agora está pior. Tem mais gente contaminada que pode contaminar eu ou algumas pessoas, e nós vamos na igreja contra os irmãos e podemos contaminar uma série de pessoas. Então nós podemos adorar a Deus nas nossas casas, nós contamos com os irmãos, conversamos com alguns outros irmãos da igreja, todos têm o mesmo pensamento, que é a hora de ficar em casa agora e de preservarmos as nossas saúdes. Além do que também, irmão, nós vamos dar um bom testemunho para os nossos vizinhos da igreja. Eles verão que nós estamos fechados, somos um povo de bom senso, zeloso, que cuida da saúde dos seus membros e que não quer espalhar a doença no bairro também. Nós estamos preservando e certamente daremos bom testemunho para todos também. Até chegar o momento onde não poderemos assim então louvar a Deus juntos no templo. Esse tempo vai chegar, Deus vai prover todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Dessa forma, nós deliberamos então, com os irmãos da igreja, com a diretora da igreja, ficar mais um período em casa adorando a Deus, nossas atividades na igreja paralisadas, mas nossas atividades no culto virtual a todo tempo, a todo vapor. Que os irmãos possam participar mandando suas orações, mandando seus testemunhos, cantando um hino. Tem sido um tempo muito bom para a nossa igreja. Nós temos visto pessoas que jamais falariam talvez num culto, e nós temos visto pessoas pregar, cantar, orar, dar testemunho. Uma coisa muito boa está acontecendo na nossa igreja. Então, irmãos, assim que nos reunirmos novamente em algum tempo futuro, para deliberar a respeito desse assunto, nós informaremos os irmãos e traremos novas notícias para todos. Por hora, um grande abraço a todos e que os irmãos possam ficar na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Se
não dá